Olá, alunos! Na aula de hoje trabalharemos alguns assuntos pertinentes à matéria de análise combinatória. Então, o que é análise combinatória? A análise combinatória vai estudar todo o conceito e todas as questões que envolverem contagem de elementos, beleza? E aí, a gente tem vários exemplos diferentes para trabalhar na análise combinatória. Por exemplo, os arranjos, as combinações, as permutações e utilizando o princípio fundamental da contagem, que é o foco da aula de hoje. Então, alunos, para cada método, nós teremos que seguir alguns critérios. Para permutações, alguns critérios, para combinações, outras, e para o princípio fundamental da contagem, iremos utilizar um ou outro princípio. Vamos lá. A gente tem que entender que a análise combinatória, quando tratar do princípio fundamental da contagem, que também chamamos de PFC, a gente vai ter que sempre entender que ocorrerão duas situações separadamente. E temos que entender se aquelas situações precisam realmente acontecer ao mesmo tempo ou se podem acontecer em momentos diferentes. Daí, nós temos que o princípio fundamental da contagem trabalhará com dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Basicamente, nós precisamos entender quando que vai utilizar o e quando vamos utilizar o ou. Esses dois conectivos estão trabalhados no português, também terão importância aqui para nós na PFC. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação A e uma situação B, eu vou falar que eu vou multiplicar, pedindo licença para falar o português errado nesse momento, porque o e vai estar presente aqui no multiplicar. Porém, se eu tiver uma situação A ou uma situação B, eu vou somar as situações, pedindo normalmente licença ao português. Logo, você vai entender que quando você tiver uma situação A e uma situação B, você vai multiplicar. Quando você tiver uma situação A ou uma situação B, você vai simplesmente somar. Então, galera, para essa videoaula será somente até esse ponto. Para a próxima, trabalharemos alguns exemplos pertinentes a essa matéria. Obrigado.